O tema escolhido para nossa reflexão, para pensarmos juntos, vocês me desculpem, às vezes me mexer um pouco, apesar da cadeira aqui, é um problema aqui de coluna. Para nós refletirmos, é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec intitulou Meu reino não é deste mundo. Que é uma frase de Jesus, quando ele está na frente de Pilatos, e que Pilatos pergunta a ele: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para eu cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. E aí Pilatos pergunta a Jesus: Então você é rei? Jesus responde: O dizes, sou rei. Nasci e vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, o que Jesus está nos falando ali, o que Jesus está colocando ali naquele momento, é que, pela reflexão de Kardec, pela reflexão que a doutrina espírita nos dá, pelo material que a doutrina espírita nos dá da investigação do mundo espiritual, que os ensinos de Jesus, claramente mesmo, se referem à vida futura. É comum nós olharmos nas parábolas, quase todas começam com o reino dos céus se assemelha a o Senhor. Ele está sempre falando numa continuidade da existência. Até porque, se não houvesse essa continuidade, os ensinos de Jesus não fariam muito sentido. Se não houvesse um depois, não haveria muito sentido. Porque essa é uma grande questão nossa, o depois. Porque tem depois ou não tem depois? Só tem dois caminhos. Depois da morte, existe alguma coisa ou não existe alguma coisa? Porque se não existe, acabou, chega, zerou, tchau. Mas e se existe? O que tem do lado de lá? Internamente, intrinsecamente, a gente sabe, a gente percebe que existe, mesmo o mais empedernido dos materialistas, ele muitas vezes porque as explicações que estão ao alcance ou são insuficientes ou são muito inocentes. Não dá para aceitar determinadas posturas das religiões ou filosofias para quem questiona, para quem se pergunta, para quem olha para o mundo e vê tanta desigualdade, tanta diferença, tanta crueldade, tanto desamor, tanta fome. A gente não vê muita notícia, mas a África está passando por momentos horrorosos, como tem um filme, eu agora estou pegando de memória, não me lembro o nome do filme, eu vi na Netflix, que é de um pastor de uma dessas igrejas pentecostais, que era um pastor muito assistido, querido, uma excelente colocação, empolgado, crente de verdade, sentindo que estava divulgando uma mensagem, fazia de coração, estava bem cotado dentro da estrutura hierárquica da sua igreja.
E dentro da sua concepção religiosa, da sua, das suas crenças, o reino dos céus, ou ir para o céu, estava atrelado à crença em Jesus. Só Jesus leva. Sem Jesus não há possibilidade de se entrar no reino dos céus. Essa era o postulado máximo da sua crença religiosa. E ele defendia com muito ardor e com muita honestidade. Aí, de repente, ele lê uma notícia, ou tem uma notícia, de crianças muito novinhas, sendo massacradas num país desses aí da África. Massacradas. Massacre. E ele ficou pensando. Ele teve uma crise de fé. Por que ele ficou pensando? Mas essas crianças nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Elas não têm a menor condição de saber isso. Para onde elas vão? Para o inferno? Um local que para o céu não pode ir, pela convicção religiosa dele, para o céu não pode ir. E ele entrou numa crise de fé e começou a passar essa crise de fé para o seu público e os seus superiores. Perdeu metade da igreja. Porque ele falava, não é isso, não pode ser isso. Tem mais coisa. Perdeu metade da igreja. Esse filme é muito interessante. Eu peço 1000 perdões por não dar o nome do filme. Mas tem a ver com um pastor, tem a ver com fé. Porque quando a gente para pensar e olha para o nosso entorno, que Deus é esse?